professor Jefferson novamente. Hoje vamos falar sobre relações material-propriedade, né? Então, partindo das hipóteses iniciais aqui para os materiais, né, que eles sejam homogêneos, isotrópicos, lineares, elásticos, né? A gente então pode utilizar a lei de Hooke simplificada, né, que é essa que está sendo mostrada ali, a tensão é igual a modularidade vezes a deformação, né? E a gente também pode utilizar aquelas relações de Poisson ali, né? Então, que é a deformação em Y sobre a deformação em X, ou a deformação em Z sobre a deformação em X, né? Então, sabendo disso, né, a gente pode determinar a lei de Hooke generalizada a partir desses princípios, né? Utilizando o princípio da superposição. Então, considerando uma deformação normal do elemento na direção X, dessa forma é correto afirmar que este está submetido a uma tensão σx, né? Portanto, a deformação normal pode ser determinada pela equação que está sendo mostrada. Porém, essa é a parcela da deformação devido à tensão σx, né? Sabendo disso, né, isso utilizando a lei de Hooke simplificada, então a gente chega já a essa primeira conclusão. Né? Sabendo disso, a gente também tem, né, se o ponto está submetido a uma tensão σy e uma tensão σz, né, então a gente vai ter também uma deformação em x devido a essa tensão que está orientada em y ou em z. Então a gente vai ter outras parcelas de deformação que devem ser associadas àquela primeira deformação que é devido à tensão em x. Então basicamente aqui a gente vê que tem aqui a relação de Poisson, né, associando a tensão em y, né, e gerando uma deformação em x, né, utilizando aqueles dois primeiros princípios, né, o princípio de Poisson e a lei de Hooke, né, simplificado. Sabendo disso, então a gente pode chegar às deformações, né? Então a lei de Hooke generalizada, que ela associa essas três origens de deformação. Caso a gente tenha tensões em x, y e z, teremos deformações que não serão originadas apenas pela tensão que está orientada, né, no mesmo eixo. Então a deformação vai ser uma combinação. Então a gente pode ver aqui que vai ter uma contribuição tanto das tensões de x, y e z nas três equações. E esse aqui seria a lei de Hooke generalizada para um estado de tensão triaxial, né? Então, sabendo dessa contribuição toda e partindo daqueles princípios iniciais lá, essa lei pode ser utilizada, né? Então, essas equações somente são válidas para as hipóteses citadas em situações de pequena deformação. Devido à isotopia do material, quando se aplicam tensões normais, apenas deformações normais são geradas, né? E a mesma associação pode ser feita para deformações cisalhantes. Dessa forma, a lei de Hooke para a tensão cisalhamento e a deformação por cisalhamento pode ser escrita como a gente está mostrando aqui. Então, a deformação é igual a tensão sobre o módulo de elasticidade transversal, isso de acordo com as orientações ali, né? Então, XY, YZ e ZX. E a gente sabe também que o módulo de elasticidade transversal ele é dado aqui pela equação que envolvendo o módulo de elasticidade longitudinal sobre 2 vezes 1 menos 1 mais o Poisson, né? E para que se obtenha essa relação, primeiramente deve-se considerar um elemento material sujeito ao cisalhamento puro, né? Então quer dizer que as tensões normais serão nulas. Então tensão em x, tensão em y, tensão em z seriam nulas. E dessa forma, então as tensões principais, a máxima e mínima, seriam igual às tensões cisalhantes, né, x e y. E a tensão intermediária, né, seria nula. E também a tensão média seria nula. Substituindo essas tensões na lei de Hooke generalizada, a gente chega que a deformação máxima vai ser a tensão de cisalhamento sobre o módulo de elasticidade longitudinal vezes 1 mais o Poisson. Dessa deformação normal pode ser associada à deformação por cisalhamento, né? Então, quando a gente faz aí o equacionamento para determinar a deformação máxima, a gente chega à conclusão que a deformação máxima, né, com as tensões σx, σy, σz nulas,
né? Então a gente chega que a deformação máxima é a deformação cisalhante sobre 2, né? Que é basicamente aquilo que a gente já vinha discutindo nos vídeos anteriores. Sabendo disso, a gente pode igualar as duas equações, então, né? E a gente consegue determinar aquela equação. Aqui determinando aqui a dilatação e o módulo de compressibilidade. Quando o material é submetido a uma tensão normal, o volume é alterado, né? Portanto, se um elemento do tamanho dx, dy e dz é submetido às tensões normais σx, σy, σz, né? Após as tensões serem aplicadas, o tamanho do elemento fica alterado, né? Então, ele é alterado como? Então, seria 1 mais a deformação em x vezes dx, 1 mais a deformação em y vezes dy e 1 mais a deformação em z vezes dz. Né? Basicamente, então, a gente sai de um elemento aqui dx, dy e dz e com as deformações aqui ele aumenta em todas as direções, né? De acordo com as tensões normais a qual ele está submetido. E com isso, né, a gente consegue determinar então a alteração de volume, né? Então o ΔV, né, que é a alteração de volume, basicamente vai ser aqui então 1 mais a deformação em x vezes 1 mais a deformação em y vezes 1 mais a deformação em z vezes dx, dy, dz menos dx, dy, dz, que é o volume inicial. Então volume final menos volume inicial, né? Então ΔV aqui, né, basicamente será a deformação em x mais a deformação em y mais a deformação em z vezes o volume inicial. A mudança de volume por unidade de volume é chamada deformação volumétrica. Então a deformação volumétrica, que é esse E minúsculo, né, basicamente vai ser a deformação em x mais a deformação em y mais a deformação em z. Então a gente pegou o dx, dy, dz e passamos dividindo, que seria o volume inicial. Né? As deformações por cisalhamento, elas não alteram o volume, né? Portanto, a gente tem só a contribuição, né, das tensões normais. Utilizando a lei de Hooke, né, generalizada, a gente pode obter a dilatação volumétrica em termos de tensão. Então, com isso, a gente chega a essa conclusão, né, que a deformação volumétrica é igual a 1 menos 2 vezes o poisson sobre o módulo de elasticidade vezes a somatória das tensões. Considerando um elemento submetido à pressão hidrostática, então que todas as faces estão submetidas a uma pressão P, né? Dessa forma, e substituindo ali, a gente vai ter que a nossa dilatação volumétrica aqui, né? Então é igual a 3 vezes 1 menos 2 vezes o Poisson sobre o módulo de elasticidade vezes o P, né? E a gente pode chegar a uma relação que a gente chama de módulo de elasticidade do volume ou módulo de compressibilidade, que é o K, que nada mais é que a pressão hidrostática sobre o E, né? E que basicamente é o módulo de elasticidade longitudinal dividido por 3 vezes 1 menos 2 vezes o Poisson, né? Então, a maioria dos materiais possui um Poisson de 0,3 a 0,33, né? E isso vai remeter um K que é bem próximo ao módulo de elasticidade, né? Porém, né, a gente pode chegar a conclusão que se o material não alterasse o volume, então o K seria infinito, né? Então, dessa forma, o coeficiente de Poisson seria de 0,5. Então, por isso que a gente não vê, né, um Poisson, né, naturalmente, né, 0,5. Quando a gente vai utilizar essa informação de Poisson de 0,5, né, quando a gente tiver a situação do escoamento ocorrendo, né, que é quando a gente não consegue observar uma alteração de volume, né, e por esse motivo utiliza-se o Poisson igual a 0,5. Né? Bom, sem mais, eu fico por aqui. Em caso de dúvida, estou à disposição. Até a próxima.